Vamos agora calcular o lançamento oblíquo. Para isso, eu vou precisar primeiro mostrar a velocidade para vocês. A velocidade tem a ver com aquela decomposição vetorial. Agora a gente vai aplicar aquilo, tá? Por quê? Porque velocidade é um vetor. Então, primeiro a gente tem que saber como a gente vai usar as velocidades, tá? O que é um lançamento oblíquo? Tiro de meta de goleiro. Todo mundo já viu um jogo de futebol. Todo mundo sabe o que é tiro de meta, né? Quando o cara bate lá e a bolinha faz esse arco de parábola, tá? Então, lançamento oblíquo. Então, primeiro a gente vai ver as velocidades. Quais velocidades? Opa, pensei em x, escrevi x. As velocidades em y e em x. Então, as velocidades horizontal e vertical. A gente vai precisar saber disso, tá? Outra coisa que a gente vai precisar saber é o tempo, tá? Então, a gente vai precisar saber o tempo de subida, o tempo de descida e o que a gente chama de tempo de voo, tá? É importante, então, a gente saber dos tempos. Tempo de subida, tempo de descida e tempo de voo. Aí, outra coisa que a gente sempre busca aqui, ó, altura máxima, que é a altura máxima atingida, e alcance máximo. Então, a gente vai calcular todas essas coisas agora. Beleza? O alcance, a altura máxima atingida, o tempo que demorou para subir, o tempo que ficou no ar, tudo isso para este movimento. Então eu vou tentar desenhar aqui, ó. Isso é um lançamento oblíquo. Vamos fazer o chão aqui, ó. Opa, deixa eu usar uma outra caneta. Então deixa eu fazer em vermelho aqui, ó. Esse é o chão. Lembra que para representar o chão na física, ó, a gente faz esses 3 risquinhos, tá? Então vamos pensar que um objeto, esse objeto vai sair daqui, tá? E aí ele sai com uma velocidade inicial. Só que a velocidade inicial não é nem vertical, nem horizontal. Essa velocidade inicial, ela é diagonal. Então, quando nós lermos lá que a velocidade é V0, velocidade inicial, é essa velocidade que ele está falando, tá? Essa velocidade diagonal. Como a velocidade é diagonal, a gente vai ter que decompor este vetor em horizontal e vertical. Essa decomposição a gente vai fazer utilizando seno e cosseno. Então eu vou fazer um zoom aqui, ó, como se eu pegasse isso daqui e aumentasse. E eu vou colocar o vetor velocidade inicial aqui. Tá? Esse é o nosso vetor V0. É ele que a gente vai decompor em x e y. Para fazer isso, vou tentar fazer bem devagar, tá? Passo a passo, para que a gente consiga aí entender. Então, para a gente decompor um vetor diagonal, lembra a primeira coisa que a gente fazia? Traçava 2 eixos, x e y. O x vai ser a decomposição dele na horizontal e o y vai ser a decomposição dele na vertical. Então, é o nosso eixo x e aqui é o nosso eixo y. Tá? Daria também, mas ia dar um nó na cabeça de vocês. Beleza. Vocês perceberam que o objeto ele é lançado, ele sai do chão com um ângulo em relação ao chão? Vamos chamar esse ângulo de uma letra grega bem conhecida, vamos chamar de alfa. Então perceba aqui, ó, que existe um ângulo onde ele sai do chão. O alcance depende do ângulo, tá? Eu participo há muito tempo já de campeonato de foguete, né? Então a gente vai fazer lançamento de foguete. O ângulo da saída influencia no alcance que o foguete vai atingir. Tá? Então esse ângulo vai influenciar totalmente no alcance máximo. E ele também influencia na altura máxima, no tempo de voo, tudo. Então o ângulo é importante. Aonde está esse ângulo na decomposição que a gente está fazendo agora? Ó? Perceba que o ângulo é entre a velocidade e o solo. O solo está na horizontal. Então, trazendo para cá, ó, o ângulo é entre a velocidade e o x. Então, aqui, ó, nós temos o ângulo alfa.
E aí, qual que era o segundo passo que a gente tinha para decompor esse vetor? Segundo passo era traçar uma linha pontilhada aqui, ó, vai até cruzar o eixo X. Cruzou o eixo X, ali está o vetor V0x. Então, ó, nós temos um vetor aqui, né? Lembra, é o nome do vetor no eixo que ele está. O vetor é o vetor velocidade inicial. O eixo que ele está é o eixo X. Então, aqui, você vai ter o V0x. E aí, a gente vai fazer o mesmo procedimento para o eixo Y. Vai com uma linha pontilhada, ó. Tem a linhazinha pontilhada aqui. Cruzou o eixo Y. Exatamente onde ele cruza o eixo Y, nós temos um vetor aqui, que é o vetor V0, lembra o nome dele, eixo onde ele está, V0y. Então, nós utilizaremos estes dois vetores de velocidade para calcular tudo nesse movimento. Só que a gente precisa saber qual é a parte do x e qual é a parte do y em relação à velocidade inicial, a diagonal. Então, aquele vetor diagonal, ele tem um pedaço dele na horizontal e um pedaço dele na vertical. É isso que a gente vai achar agora. O que a gente vai usar para achar esses pedaços? A gente vai usar seno e cosseno. São projeções. Se eu conseguisse mostrar para vocês aqui, ó, se eu tivesse uma lanterna e fosse escuro, né? Mas você consegue fazer aí na sua casa. Pega o seu celular ali e o seu lápis. O que a gente faz quando a gente decompõe um vetor, a gente faz projeção. Então a gente vai projetar esse vetor no Y e projetar esse vetor no X. Como é que você faria isso num experimento? Pega o lápis assim, ó, numa folha de papel, pega a lanterna do seu celular e ilumina de cima. A hora que você iluminar de cima, você vai ver que esse vetor diagonal fez uma sombra na horizontal. Essa sombra é a projeção dele no eixo X. Se você pegar o seu celular agora, ó, coloca na parede, né? Põe assim o vetor, ó, e ilumina ele aqui, ó. A hora que você iluminar ele aqui, você vai ver que vai formar uma sombra na parede, no Y. É a projeção do vetor no Y. Então é isso que a gente faz nessa decomposição. A gente projeta a parte dele no X, projeta a parte dele no Y. Só que para fazer isso, a gente usa trigonometria, né? A gente usa seno e cosseno. Eu vou desenhar o triângulo, como é que ele ficaria? Ó. O V0 é a hipotenusa dele, né? O Vx é a parte de baixo dele. Vocês concordam comigo, ó, que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço? É o mesmo pedaço, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar... Opa, caiu. A gente pode pegar esse vetor aqui, ó, e colocar ele aqui, ó. Por quê? Porque tem exatamente o mesmo tamanho. Vai dar exatamente a mesma coisa. Tá? Se você lembrar daquele conceito da matemática de ângulos, né? Alternos e internos, este ângulo aqui é idêntico a este ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui é idêntico a esse ângulo aqui. Então, eu poderia até desenhar ele aqui, ó, e dizer que aqui é alfa. São os mesmos ângulos, né? Então, olha aqui, ó. O y, ele é oposto ao ângulo alfa. Não é? O alfa aqui está olhando para ele. Então, ele é cateto oposto. Se a gente trazer ele para cá e colocar aqui, ó, ele continua sendo cateto oposto. Então, a gente pode fazer isso tranquilamente. Como é que fica o triângulo montado da V0, V0x e V0y? Vai ficar assim, ó. Deixa eu desenhar aqui. Vem para cá, V0. Tá? Aí, aqui embaixo, na horizontal, nós temos o V0x e na vertical aqui nós temos o V0y. Então, o que eu fiz? Eu puxei esse triângulo aqui, ó. Presta atenção que nós temos esses dois vetores aqui. Né? O que eu fiz? Eu fui lá e coloquei eles aqui, ó. Tá? Então, nada mais do que isso, ó. Tirei os dois vetores daqui e coloquei ele aqui. E essa vertical é o V0y. Então, eu montei um triângulo retângulo. Aqui, nós temos um ângulo de 90 graus.
E agora? Agora vamos fazer seno e cosseno. Essas duas funções vão mostrar para a gente como eu calculo V0x e como eu calculo V0y. Vamos começar com, sei lá, o cosseno. Tá? E aí a gente vai ver que o cosseno, no cosseno a gente tira quem está deitado. Lembra com sono, cosseno? Quem que está deitado aqui, ó? Qual dos vetores é horizontal? O 0x. Então o V0x é o vetor horizontal. É com o cosseno que eu vou conseguir, tá, achar o V0x. Então eu vou lá, vou escrever a fórmula do cosseno. Ó. Cosseno do ângulo alfa é igual o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Vamos colocar o nome dos catetos para a gente não se confundir, ó. O ângulo está aqui, tá? É o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, ó. Mesmo ângulo está ali, tá? Então, esse cara que está encostado ao ângulo, ele é chamado de cateto adjacente. Esse daqui que é oposto ao ângulo, ele é chamado de cateto oposto. E esse que é o maior pedaço aqui é chamado de hipotenusa. Tá? Então, ó, olha ali a formulinha do cosseno. Substitui o cateto adjacente e substitui a hipotenusa. Como é que aquilo fica? Fica assim, ó. Cosseno de alfa é igual cateto adjacente V0x, tá? Dividido pela hipotenusa, que é V0. Aí, isola o V0x aí. Deixa o V0x quieto. Essa fórmula é para achar como calcular o V0x. Sabendo a velocidade inicial, como que eu sei quanto dessa velocidade está na horizontal? Como? Eu vou usar essa equação que a gente vai montar agora. Isolando o V0x, ó, o V0 está dividindo o V0x. O que ele vai fazer com o cosseno? Função inversa. Multiplicar. Então, o V0x é calculado fazendo V0 cosseno do ângulo. Tá? Saiu ali? Opa, deixa eu fazer um pouquinho mais para cá, só para a gente não sair da lousa aqui. Então vai ficar assim, ó. V0x é igual a V0 cosseno de alfa. Essa é a primeira equação que vocês vão guardar aí. Tá? Como calcular a parcela na horizontal da velocidade inicial. A gente vai fazer essa equação, ó. Então, o V0x é igual a V0 vezes cosseno do ângulo. Se a gente fosse achar o V0y, porque ó, quando eu chuto a bola no tiro de meta, o que vai fazer a bola chegar longe, alcançar bastante? O V0x. O que vai fazer a bola subir a uma determinada altura? O V0y. Se a gente coloca o ângulo muito para cima, aqui ó, a bola sobe muito, mas tem um pequeno alcance. Se a gente coloca o ângulo muito para baixo aqui, ó, ela sobe pouco, mas você tem mais alcance. Então perceba que o ângulo de saída ali vai influenciar na altura que ele vai atingir e vai influenciar também no alcance que ele vai atingir. Existe um ângulo ideal. Vocês já viram isso? Qual é o ângulo ideal para esse lançamento oblíquo? Qual é o ângulo que você vai ter o maior alcance possível? Existe um ângulo onde a gente tem o maior alcance, tá? E a gente vai provar isso matematicamente, que esse é o melhor ângulo. Ah, e se eu colocar num ângulo maior, não vai alcançar tanto. E se eu colocar num ângulo menor, não vai alcançar tanto. Então, né, pensa em... Eu sei que não são exemplos muito bons, mas, sei lá, pensa na guerra lá, tem aqueles lançadores de mísseis, né, que ficam num caminhão. Vocês já perceberam que eles são inclinados assim. E aí, dependendo de onde ele acerta, né, você precisa de uma inclinação. Quando a gente estava na faculdade, lá na República, né, a gente era, 6 nerds morando junto, né? 5 da computação, eu da física. O que a gente tinha? Uma rede na República, é óbvio, né? 6 computadores em rede. O que a gente mais jogava? Gumball. Já ouviram falar desse joguinho? Gumball? É tosquíssimo. Mas é muito tosco, mas a gente jogava o dia inteiro. E Worms.
das minhoquinhas, né? Gunbound basicamente é um jogo de lançamento, né? Então tem um bonequinho do outro lá, você vai subindo aqui, ó, e aí você pá, acertava o outro, né? E aí ficava um em cada quarto, zoando, né? Óbvio. Muito. E aí a gente ficava brincando disso o tempo inteiro. São sempre jogos de lançamento. Dependendo do ângulo, você tinha um maior ou menor alcance. Aí você via onde estava o bonequinho que você queria acertar, e aí você fala, putz, está perto, né? Então eu jogava bem para cima assim, ó, porque daí caía no bonequinho. Aí tá mais longe. Aí eu diminuía o ângulo assim, ó, e pum, para acertar ele lá. A gente ficava o tempo inteiro jogando isso daí, né? Nunca dá certo, tá? Sempre dá errado. Um monte de nerd junto dá errado. Então a gente vai calcular agora, ó, a velocidade para cima. Então, o que o ângulo influencia, né? Quanto que ele influencia? Ó, fiz uma tatuagem nova. Boa, vou fazer essa tatu também aqui, ó. Né? Essa daqui é a tatuagem de limpar a louça. Outra tatu de professor. Ó, vamos fazer o seno agora. Seno de alfa. O que é o seno de alfa? Lembra? Seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Beleza. Vamos substituir isso, então, agora para esse triângulo aqui, ó. Cateto oposto e hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa. Então, o seno de alfa vai ficar assim, ó. Seno de alfa é igual a V0y sobre V0. E se a gente isolar o V0, y, o V0 que está dividindo ele, vai multiplicando o seno lá, vai ficar assim, ó. Aqui embaixo dá para ver? Ó, V0y é igual a V0 vezes seno do ângulo. Essa é uma outra fórmula que vocês têm que guardar, porque a gente vai usar para calcular tudo aí. Tá? Então nós temos agora o V0y e temos o V0x. Agora que a gente tem as velocidades, ou seja, agora que a gente cumpriu a primeira meta, tá? A gente consegue partir para as outras. Beleza? O que a gente vai calcular então aqui, ó, utilizando o desenho? Eu vou calcular isso daqui. Isso daqui é chamado de alcance. Algumas apostilas usam A, outras usam D, não importa, tá? Você só tem que saber o que é, tá? Alcance, então, é a distância que ele vai chegar lá longe, tá? Outra coisa que a gente vai calcular, ó, é isso daqui, tá? Pensa lá no ponto mais alto, a gente vai calcular o H max. Altura máxima atingida pelo corpo. Essa é a segunda coisa que a gente vai calcular. Beleza? Então, ó. E aí a gente calcula o tempo que demora para subir e o tempo que demora para descer e essas coisas. Vamos aí com calma. A gente vai utilizar as equações de queda livre, lançamento vertical, tá? E lançamento horizontal. Então, a gente pegou o lançamento oblíquo, separou em 3. Queda livre, lançamento vertical e lançamento horizontal. Agora a gente pega essas 3 coisas, junta e faz um movimento só, que é o lançamento oblíquo. Beleza? Então, pode vir aquela pergunta na sua cabeça, professor, eu preciso saber deduzir todas as fórmulas? Toda vez eu vou ter que deduzir fórmula? Não. Você não precisa saber deduzir. Você precisa saber quais são as fórmulas importantes. Então, essa é importante. Tá? Tudo que for na horizontal vai usar essa velocidade. Tudo que for na vertical vai usar essa velocidade. Pô, professor, como é que eu lembro, meu? Quem deita tem sono. Com sono, cosseno. Vx está no deitado, então Vx vai usar cosseno. Quem está em pé está sem sono. Tudo que tiver em pé vai usar a função seno. Ajuda, tá? Cosseno e seno. Sempre que o ângulo for esse, né? Vamos deixar claro, mas é esse ângulo que a gente vai trabalhar. No Pesqueiro 3T, você encontra pratos deliciosos aliados a um ambiente muito agradável e descontraído. Ótica Carvalho, óculos e relógios que combinam com a sua rotina e o seu momento. Nos siga nas nossas redes sociais, @Ótica Carvalho no Instagram e facebook.com/óticacarvalho.oficial.
Bom, hoje eu entro falando de ecologia, ok? Para ecologia, nós precisamos de alguns conceitos e esses conceitos são trabalhados de acordo com algumas necessidades que foram tendo ao longo da história e que essas necessidades foram se adaptando e a gente foi arrumando nomes, a gente foi encaixando nomes na biologia para que essas necessidades pudessem ser especificadas de maneira adequada. Então, olha lá, eu começo com as minhas ordens de organização na ecologia, primeiro falando de espécie. Então, espécie é um conjunto de indivíduos muito semelhantes, capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis. Então, quando você parar para pensar, essa espécie vai dar certo? Você tem que pensar o seguinte, se eu cruzar macho e fêmea, ou se eu cruzar todo o material genético, vai dar filhos férteis, ou seja, a próxima geração também vai poder cruzar e dar uma geração fértil? Se sim, eu posso dizer que esses indivíduos são da mesma espécie. Então, por exemplo, às vezes você vê algumas aberrações, né? Coelho com gato cruzou, nasce um bicho, se nascer, né? Se nascer, nasce alguma coisa totalmente defeituosa, deformada, com cara de gato e corpo de coelho. Por quê? Porque as espécies não eram as mesmas, elas se cruzaram e lógico que não tem como dar descendentes férteis. Por isso que tem que ser gato com gato, coelho com coelho. Tudo bem? População é um conjunto de organismos da mesma espécie que ocupam determinadas áreas geográficas. Sabe o que eu gosto de falar aqui? É você no shopping. Então, assim, pense em você no shopping, quando você olha a praça de alimentação, assim, que não pode ir nenhum outro tipo de espécie, que você olha aquele monte de gente. É uma população. É um conjunto de organismos todos da mesma espécie que estão reunidos na determinada área geográfica. Ali está demonstrando o que é uma população. Comunidade já é diferente, é as formas diferentes de população que ocupam uma determinada área. Então, assim, integram entre si, né? Elas se conversam entre si. Então, vamos pensar você no zoológico. É uma espécie, a sua família é da mesma espécie que você e está passeando num domingo de sol pelos zoológicos. Zoológicos são alguns lugares, às vezes, muito bons para os animais, tá? Então, existe toda uma campanha aí, não leve as crianças para o zoológico. Mas existem muitos zoológicos que são verdadeiros santuários mesmo para os animais, que cuidam muito bem. Então, assim, se você olhar para um zoológico e analisar que ele faz uma boa ação, visite e contribua financeiramente com esse local, porque ele está preservando algumas espécies. Diferente de outros que aí a gente já não pode ser tão assim amigável, né? Porque acaba não sendo tão bom com os animais assim. Mas vamos lá. Conseguiu entender a diferença de população com comunidade? População, então, é você lá na área de alimentação do shopping. Comunidade é você num zoológico bacana que é santuário de animais. Tranquilo? Eu tenho populações diferentes dentro de um mesmo local fazendo comunidade. Ecossistema. Ecossistema é a relação entre fatores bióticos e abióticos. Pessoal, toda vez que você ouvir a palavra que tenha a letra A antes da palavra, por exemplo, abiótico, esse A é um A de negação. Biótico é tudo que tem vida. Consequentemente, se eu tenho um A na frente, abiótico é o que não tem vida, mas que faz parte do ecossistema, ou seja, que é importante para a vida. Vamos pensar a água. A água, ela não tem vida. Mas se eu não tiver a água, os seres que têm vida não conseguem sobreviver. Então, o abiótico, na grande maioria da sua interação, ele é fundamental para a vida do biótico. Bióticos são todos aqueles seres vivos, né, que têm vida em si.
Os abióticos, eles só fazem parte, eles integram o ambiente, mas eles favorecem a vida dos bióticos, ok? Biomas. Biomas são grandes paisagens terrestres que têm aí características e localização geográfica dependendo do clima, né? Então, por exemplo, eu tenho um tipo de localização geográfica e nesse tipo de localização geográfica eu tenho um clima. Vou para a praia, sei que, lógico, né, no verão, sei que vai estar calor, mas pode chover. Vou para o Nordeste. A probabilidade de eu passar frio no Nordeste é muito pequena. Vou para áreas serranas, tipo Campos do Jordão. Serra, montanha, lugares mais frios. Então, isso são biomas. E aí, os biomas, eles são do globo terrestre, tá, pessoal? Então, você vai ter savana, você vai ter tundra, você vai ter N biomas, que a geografia também trata muito bem desses biomas, e que eles estão sempre relacionados ao marcador geográfico e ao clima, sempre conversando um com o outro. Um complementa o outro, ok? Biosfera. Biosfera, então, é o conjunto, né? Tudo junto aí dentro do ecossistema da Terra. Então, você pega todas essas organizações que nós falamos e coloca tudo dentro desse caldeirão aí que a gente faz a biosfera. É o conjunto de todos os ecossistemas. Habitat e nicho ecológico. Eu tenho certeza que você, quando você era desse tamaninho, a professora de ciências falou assim para você: olha, o habitat é onde as espécies vivem. E o nicho ecológico é onde elas trabalham, é como se fosse o emprego delas. A professora de ciências da sexta série não estava errada. É isso mesmo. Só que, ao invés da gente falar que é onde elas vivem, né, onde elas trabalham, ela faz uma atividade. E essa atividade, pessoal, muitas vezes, ela vem tratar de equilíbrio ecológico. Então, o nicho ecológico, ele entra fazendo um papel de controle biológico, quando uma espécie está mais endêmica que outra. O que é endêmica, Érica? Endêmica é tudo juntinho, é ali. Hoje nós estamos vivendo o quê? Uma pandemia. Então, quando é endemia, é dentro. É aqui no estado de São Paulo, vamos supor. Surto de uma doença endêmica. Surto de uma doença na cidade de Indaiatuba ou no estado de São Paulo. Surto de uma doença pandêmica. Todo o local onde se tem vida, né? Então, assim, em todo o globo terrestre, ou em grande parte do globo terrestre, nós estamos com essa pandemia, ok? Essas terminações de biologia, essas definições de biologia, elas são extremamente importantes na hora de um vestibular. Por quê? Muitas vezes na biologia você tem um texto e ecologia acontece muito disso, porque a ecologia ela te traz dados para te perguntar alguma coisa. Então a ecologia ela vai te trazer aí uma informação, um texto, um artigo científico, uma reportagem, e aí ela vai te fazer uma pergunta. Se nesse texto, se nessa reportagem você não tiver essas palavras muito claras da biologia, você pode ter um problema na hora da sua prova. Tá? Então, o que é interessante para você estudar biologia aí do outro lado? Pega seu livro, pega seu caderno, pega essa aula, todas as palavras que você ouviu, que você sabe, anota. As que você não sabe, você põe um pontinho de interrogação, grifa, e aí você vai lá procurar o que é essa palavra, para que você tenha um enriquecimento de vocabulário na biologia. Tá? Então, vocês vão escutar aí, ao longo dessas aulas, vocês vão escutar palavras muito diferentes do cotidiano de vocês. Então, é bem interessante que você faça aí um índice dessas palavras, para que na hora que você for resolver um exercício, ou até mesmo na hora da prova, você não fique perdido com essas palavras. Ok? Bom, voltando aqui, pessoal. Habitat, então, é onde eu tenho essas espécies interagindo entre si.
não é só onde elas moram, mas elas têm interação, elas conseguem dividir o mesmo espaço, elas conseguem dividir o mesmo alimento, beleza? Agora, o nicho ecológico é a atividade que eles vão fazer, não só o trabalho, mas toda atividade, toda função que essa espécie vai ter no habitat, ela vai ser representada pelo nicho. Certo? Muito bem. Fatores bióticos e fatores abióticos, eu já falei, né? Já expliquei para vocês ali nos outros conceitos que nós falamos. E os ecótones são todas as áreas de transição entre dois ambientes. Então, por exemplo, quando você passa de um estado mais quente para um estado mais frio, né? Então, vamos falar assim, você vem vindo de uma viagem do Nordeste para o estado de São Paulo. Então, você tem uma diferença de ambientes climáticos, de vegetação, de fauna, de flora. Este ambiente de transição eu chamo de ecótone. Então, tudo que tem transição, seja de ecossistema, é um ecótone. Beleza? Feito toda essa apresentação de conceitos da biologia, eu gostaria de falar com vocês sobre essa parte da ecologia que eu amo. Relações ecológicas, pessoal. Vamos entender quem se dá bem com quem não se dá bem com quem faz função com quem e quem não faz função com ninguém. Tem uma galera aí que não se dá com ninguém e tem uma galera que se dá com todo mundo, ok? Relações ecológicas. Então, vamos entender aí essa galera que se dá com quem, o que faz com o quê, um povo que briga, outro povo que não briga, outro povo que se separa, morre, se junta, dá certo. Vamos entender toda essa parte aí muito legal e muito cobrada nos vestibulares. A ecologia é o primeiro assunto mais cobrado no Enem e nos vestibulares. E dentro da ecologia, as relações ecológicas, ela também tá ali, ó, no topo dos mais pedidos, tá? Então presta bastante atenção para você não perder nada, nenhum tópico dessa aula que é bem importante. Bom, importância e os conceitos para você começar a entender as relações ecológicas. Bom, eu tenho duas palavras aqui que elas são muito parecidas e que você tem que entender. Relações intraespecíficas. Eu estou falando de relações da mesma espécie. Você e o seu namorado ou sua namorada. É aquela relação que pode dar certo ou não. Ou não, mas é da mesma espécie, ok? Interespecífica é você e seu gato, que muitas vezes, o gato de verdade, tá? O miau de casa. Muitas vezes dá certo, mas às vezes você tem umas arranhadas aí e não dá certo. Então, qual é a diferença, Érica? Quando eu falo intra, eu estou falando da mesma espécie. Interespécies diferentes, que fazem o quê? Que convivem. Tá? Ou no mesmo ambiente, ou no mesmo habitat, ou no mesmo ecossistema. Então, novamente, intraespecífica são indivíduos que compartilham, mas sendo indivíduos da mesma espécie. Interespecífica são indivíduos que também convivem, muitas vezes não se dando muito bem, ou se dando muito bem, mas de espécies diferentes. Beleza? Essa é a primeira classificação, o primeiro conceito que você precisa saber dentro das relações ecológicas. Agora, vamos saber quem é que se dá bem e quem é que não se dá bem. Então, as relações harmônicas, elas vão trazer benefícios, tá? Elas vão dar certo entre as espécies. Ou não. As desarmônicas é aquela que, gente, você pode fazer o que for, que não vai, tá? Elas brigam, chegam até a se matar. Vocês vão ver só que vai ter caso aí que disputa território, disputa comida, disputa fêmea. É uma loucura e acaba, assim, causando a morte da outra espécie. Vamos lá, então? Vamos começar? Beleza! Relações ecológicas é uma interação entre os seres vivos. Ou seja, dá uma olhadinha aqui nessa figura que o meu querido amigo Rafael trouxe pra gente. Parece que está tudo em paz.
Parece que tá todo mundo numa boa, mas vocês vão entender que nem sempre é o que se pinta aqui, viu, pessoal? Às vezes isso daqui pode virar um samba-lelê e isso daí dá uma confusão. Bom, ocorre dentro dos nichos ecológicos, né, algumas posições, indivíduos da mesma espécie intraespecífica, interespecíficas que eu já falei, e elas podem ser harmônicas e desarmônicas, que trazem benefícios e prejuízos se for harmônicas, prejuízos se for desarmônicas, como a gente já falou. Começamos então a mostrar para você quem é quem nesse jogo de relações ecológicas. Bom, primeiro estou falando o quê? Das relações que dão certos entre as mesmas espécies. Érica, mas eu não estou achando isso escrito aí. Presta atenção. Relações harmônicas que dão certo intraespecíficas entre as mesmas espécies. Tudo bem? Muitas vezes você não vai ver escrito bonitinho como você imagina encontrar, mas você vai encontrar relações harmônicas intraespecíficas. Automaticamente você vai lembrar na aula da tia Érica e vai falar relações que dão certo entre indivíduos da mesma espécie, intraespecífica. Tá? Então, eu quero começar falando com você sobre colônias. Colônias, associações de indivíduos que são muito parecidos anatomicamente, beleza? O formato deles é muito parecido. A divisão de trabalho é em graus. Então, assim, quanto mais evoluído, eu tenho uma função maior. Bom, eu tenho aí dois tipos, né? As isomorfas e as heteromorfas, que é onde eu tenho, deixa eu sair aqui para você dar uma olhadinha melhor, morfologias parecidas e com funções semelhantes, e indivíduos com diferenças fisiológicas e morfológicas. Então, quando eu tenho a morfologia igual, a função dele no ambiente é muito parecido. Então, quando você pega os corais eles têm muita função. Ai, Érica, mas coral é tudo igual. É isso mesmo. Os corais, eles são, a grande maioria, todos muito parecidos, e a função dele também é muito parecida. É muito difícil você achar um coral fora de formato fazendo a função dele. Mas qual é a função de um coral? O coral, ele tem, além de ele ser um indicador de poluição, ou seja, quanto mais poluição, menos coral, ele abriga espécies de peixe, ele é um berçário, né? Ele acaba sendo berçário porque os filhotes conseguem se esconder. Você assistiu Procurando Nemo, você vai entender exatamente do que eu estou falando. Então, assim, se eu tenho os mesmos formatos isomorfas, eu tenho as mesmas funções. Se o indivíduo tem as funções diferentes, é porque a anatomia dele fisiológica é diferente, beleza? Relações harmônicas intraespecíficas. Eu falei de colônia, agora eu vou falar de quem? Da sociedade. Sempre a gente vai ter essa dificuldade. Érica, a abelha é colônia, a abelha é sociedade. Bom, como que eu vou saber essa diferença? Sociedade, organismos de mesma espécie que causam uma cooperação, ou seja, eles se ajudam, eles fazem comunicação e fazem a divisão no seu trabalho. Se você não sabe, se você analisar um formigueiro, dentro do formigueiro, as formiguinhas, cada uma tem uma função. Desde buscar o alimento fora do formigueiro, né, fora da casinha delas, até sustentar os filhotes. Então, assim, se você olhar dentro de um formigueiro, você vai ver que eles têm um sistema de entrada de ar frio, aonde o ar quente sai para ter uma ventilação. Então, é super bem estruturado as nossas engenheiras aí da natureza, e elas trabalham fazendo essa divisão de trabalho e uma comunicação muito grande entre elas. Bom, se eu tiver que saber a diferença, Érica, na prova entre colônia e sociedade, como que eu faço, Érica? Colônia, organismos ligados fisicamente, ou seja, o que eu tenho para depender do outro. No caso, as abelhas.
As abelhas, elas produzem o próprio alimento ali dentro da colônia, né? O mel, a geleia real, para quê? Para alimentar a rainha, que é a manda-chuva aí dentro da colmeia. Já a sociedade, elas são organismos livres. Ela pode sair lá fora, ela pode buscar alimento, ela pode se alimentar lá fora. Ela não está ligada junto com a sua tropinha ali, junto com os indivíduos. Ela faz uma cooperação, ela tem uma comunicação, ela tem divisão de trabalho, mas tudo que é colônia, elas estão ligados fisicamente. Tudo que é sociedade, ela tem vida livre. Ela pode sair, não dependendo da coleguinha, para sobreviver. Ok? Relações harmônicas interespecífica. Ai, Érica. Ali você falou intra. E agora você está falando inter. Relações que dão certo entre espécies diferentes. Por enquanto, tá todo mundo bem. Você já percebeu, né? Tá todo mundo legal, ninguém tá brigando com ninguém. Daqui a pouco isso vai mudar. Comensalismo, associação em busca de alimento. Então, é uma busca para sustentar o filhote, a fêmea, os mais velhos. Por exemplo, quando você tem ali uma tropa ali de animais, onde eu tenho um indivíduo mais velho, os mais jovens é que vão buscar esse alimento. Então, até agora, a gente está falando que está tudo bem. Então, essa associação de busca de alimento é buscar alimento fora da onde se vive. Uma espécie se beneficia e a outra não, mas não causa prejuízo. Ou seja, eu vou precisar de você, mas você não vai sair prejudicado com isso. Um exemplo é os abutres com outra espécie, nesse caso uma espécie já morta, e as rêmoras e os tubarões, que é um dos clássicos para o comensalismo e você entender. É aqui, ó, dá uma olhada lá, o tubarão e as rêmoras. O que acontece aqui, Érica? Aqui o tubarão come e tudo que sobra de restinho de alimento, as rêmoras ficam em volta e ficam se beneficiando. O tubarão está recebendo alguma coisa por isso? Não, mas as rêmoras não, estão se alimentando. Mas está causando algum prejuízo para o tubarão? Não. São espécies diferentes? Sim, são espécies. Mas está tudo dentro da água, é tudo peixe. Mas um é peixe ósseo e o outro é peixe cartilaginoso. Cuidado. Muito cuidado. Ok? Então, aí, qual é essa associação que eu tenho? Eu tenho o benefício das rêmoras e não prejuízo, não causa mal nenhum para o tubarão. Tranquilo? Harmônicas interespecíficas. Eu tenho mais alguém aí, ó, que são de espécies diferentes, mas que dão bem. Inquilinismo. Inquilinismo são espécies que vivem dentro de outra. E não há nenhum prejuízo para o hospedeiro. Sabe aquela árvore que tem lá na casa da vovó? E ela tem no tronco da árvore um monte de flor que ela fala, minhas orquídeas, minhas orquídeas, minhas orquídeas. Então, a árvore e as orquídeas, que são aquelas flores muito bonitas, né? Para mim, são as flores mais bonitas que nós temos na natureza. Elas são inquilinas da árvore. Então, pensa assim, ó. Quando você aluga uma casa, você pode destruir a casa? Não, a casa não é sua, você está sendo inquilino dessa árvore. É isso que acontece. Então, assim, as orquídeas e as bromélias, elas não causam mal nenhum para a árvore. Elas só ficam ali como sustentação. Então, assim, cai uma flor, morre um bichinho, vai fazendo a decomposição e as raízes da orquídea vai tirando os nutrientes para ela. Então, isso é um benefício para a orquídea que não causa mal nenhum para a árvore, né? Não causa nenhum problema para a árvore. Então, isso é o inquilinismo, tá? Então, a orquídea, a bromélia, o pepino do mar e o peixe-agulha, eles são inquilinos e não causam nenhum tipo
de dano para quem te hospeda. Então, são interespecíficas harmônicas. Mas, Érica, você está falando o seguinte, você está falando de árvore e planta, mas não é tudo a mesma coisa? Não, porque se você olhar, as subespécies delas são diferentes. Todas elas são do reino plantae. No caso da árvore e da orquídea, elas estão dentro do reino plantae. Mas quando você olha as divisões ecológicas dela, elas vão ter diferença. Por isso que elas vão ser interespecíficas. As espécies delas são diferentes. Ok? Epífita, nome dado às plantas que vivem sobre as outras. No caso aí da orquídea que vive. Além dela ser inclinista, né, ao invés dela ser somente uma folgada em cima da árvore, eu posso falar que ela tem uma relação ecológica de inclinismo e também é uma planta epífita, aonde ela vive sobre a outra sem nenhum dano, ok? Dá uma olhadinha aí, aonde a gente tem relações harmônicas interespecíficas. De novo, né, pessoal? De novo, eu estou falando de relações que dão certo entre espécies diferentes. Essa imagem aqui, ó, essa imagem aqui, ela também é muito conhecida. Muito. É o passarinho que fica dentro da boca do jacaré, que é o pássaro palito, porque ele fica fazendo toda a higiene bucal dentro do jacaré. E aí eu posso classificar essa imagem, ou então aqui, ó, os passarinhos em cima do búfalo tirando o carrapato, ou então da capivara. Ele se alimenta do parasita que tem neles, né? Porque aqui eu tenho duas relações ecológicas, se vocês quiserem saber. Eu tenho o carrapato no búfalo, que faz o parasitismo, que é uma relação ecológica, interespecífica desarmônica, porque causa prejuízo. E uma relação harmônica interespecífica, porque são espécies diferentes, do passarinho comendo o carrapato no boi ou no búfalo, tanto faz, que acontece no boi também. E se você olhar o pasto, os bois ficam bem quietinhos assim, ó, só esperando os passarinhos comerem, porque para o boi isso é vantagem, né? Porque ele fica bem tranquilo que os parasitas vão embora. Então é benefício para as duas espécies, tanto para quem se alimenta, tanto para quem se livra, né, do carrapato. Aqui eu tenho o benefício para o passarinho palito, né, para o pássaro palito que está se alimentando, e para o jacaré que fica sem nenhum obstáculo dentro da boca e sem sujeira, sem nada. Então dá certo para as duas espécies. Então eu tenho uma relação harmônica interespecífica chamada de protocooperação, aonde as duas espécies se beneficiam. Tenho também essa relação harmônica chamada interespecífica. E aqui eu quero que você preste mais atenção pelo seguinte. Essa relação harmônica interespecífica, você vai ver, ela é chamada de mutualismo obrigatório. E aqui eu tenho um mutualismo facultativo, ou seja, esse aqui, se separar as duas espécies, as duas morrem. Tudo bem? As duas morrem. Essa daqui, se eu separar, elas não vão morrer, mas elas vão despotencializar a ação delas dentro do ambiente. Então, no obrigatório, eu trouxe para vocês o líquen. O líquen, ele é a associação de algas e fungos, né? A união de algas e fungos. E ela dá essas, tipo uma folhagem, tipo um papel no tronco da árvore, que além de ser um indicador de poluente, ela é uma espécie que acaba sobrevivendo na união de espécies diferentes. Por isso que elas são interespecíficas, né? Então, aí a relação não é com a árvore, sim entre algas e fungos, beleza? Se separar, a alga morre e o fungo morre. Por isso que eu falo que o mutualismo é obrigatório, porque se eu separar, elas vão morrer. Agora, existe um mutualismo facultativo que também são espécies diferentes,
Mas se separar, elas não vão morrer, elas vão perder a função, elas vão despotencializar. Não é que elas vão perder a função, elas vão despotencializar. A ação delas não vai ser tão importante, que é o que acontece com a fixação de nitrogênio nas raízes, lá nos ciclos biogeoquímicos, entre as micorrizas e as raízes das plantas, tá? Que é as bactérias fixadoras, as nitrificantes, lá quando a gente for ver o ciclo dos ciclos biogeoquímicos. Então, eu separo elas. Elas vão sobreviver no organismo, mas não tão bem quanto se elas estivessem juntinhas. Já conhece o Clube Confiança? Um sistema de fidelidade de todas as unidades de postos de combustíveis e serviços da Rede Confiança em Indaiatuba. Através de um pequeno cadastro em qualquer abastecimento ou consumo nas conveniências e serviços da Rede Confiança, acumule pontos e resgate em prêmios. Confiança no nome e no combustível também. Para saber mais, confira nossas redes sociais. Naquele problema anterior, né, que a gente estava falando de lançamento, a gente usou o V0x, né? Só que agora o V0x não é só V0x. V0x é V0 vezes cosseno do ângulo. Naqueles que a gente usou VY, agora não é mais VY, né? É V0 vezes o seno do ângulo. Então um vai usar cosseno, o outro vai usar seno. Vou deixar escrito aqui o que a gente vai usar. Ó. V0y... V0 vezes o seno do ângulo. O ângulo pode ser alfa, beta, gama, sei lá, qualquer ângulo. Você só coloca lá. V0x é igual a V0 vezes o cosseno de alfa. Beleza? Então essas duas equações aí a gente vai utilizar para tudo. Tá? Então vamos calcular o tempo que demora para subir. O que vocês têm que saber? Primeiro, é muito legal isso. Ó. O tempo que demora para subir é o mesmo tempo que demora para descer. Tá? Na subida, ele é freado pela aceleração da gravidade. Na descida, ele é acelerado pela aceleração da gravidade. Então, tudo que a gravidade freia para subir, ela acelera para descer. Então, o tempo é o mesmo. A gente não fica calculando o tempo de descida, o tempo de subida. A gente calcula um só, porque é o mesmo. Tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, muito importante. Ó, tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? Então, isso é uma coisa básica aqui para a gente começar. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Quanto tempo ele permanece no ar? O que a gente sabe? Ele sobe e depois ele desce. Então, até chegar à altura máxima, ele está subindo. Da altura máxima até chegar no chão, ele está descendo. Tá? Então, o tempo que ele está no ar é o tempo de subida mais o tempo de descida. O tempo de subida mais o tempo de descida a gente chama de tempo de voo. Tá? É quanto tempo o corpo está no ar. Se eu tenho um exercício e falar, a partícula ficou no ar 4 segundos, você sabe que ela subiu 2 segundos e ela desceu 2 segundos. Não tem como ela subir 1 segundo e descer 3 e aí dá 4 no total. Tá? São sempre iguais esses tempos. Então, uma coisa que a gente vai utilizar bastante aqui, ó, é o tempo de voo.
O tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de descida. Isso que é o tempo de voo. Quanto tempo ele fica no ar. Como o tempo de subida e o tempo de descida são idênticos, a gente pode dizer também que o tempo de voo é igual a 2 vezes o tempo de subida. Tá? Ou o tempo de voo é 2 vezes o tempo de descida. Tanto faz. Só que eu coloquei subida porque é isso que a gente vai calcular. A gente vai calcular o tempo que demorou para subir, para chegar na altura máxima. Quando a gente fala tempo de subida, você tem que automaticamente colocar na sua cabeça assim, ó, altura máxima. Senão, a gente tem que mudar algumas coisas e aí fica muito particular para cada problema, tá? Aí a gente calcula o tempo para chegar até uma determinada altura. Mas beleza, vamos lá. Para calcular o tempo de subida e para calcular o tempo de voo, né, a gente precisa do tempo de subida para achar o tempo de voo. Não vai ter uma fórmula mágica que você vai calcular o tempo de voo. Tá? O tempo de voo vai ser 2 vezes o tempo de subida, ou a soma dos 2 tempos, de subir e descer. Para calcular esse tempo de subida, então, o que a gente tem que pensar? Ó, eu vou fazer um desenho aqui para a gente poder trabalhar e desenvolvendo isso. Tá? Pensa então que o chão está aqui. Aí eu vou quebrar esse movimento só até aqui, ó. Tá? Só até aqui. Então, ele vai ficar assim, ó. Ele sai daqui e vai até a altura máxima. Tá? Até o H máximo. Beleza. Agora, gente, que a gente já decompôs a velocidade, a gente não usa mais V0. A gente usa V0y e V0x. Tá? Legal. A subida tá na horizontal ou a subida tá na vertical? É isso que a gente tem que começar a pensar. Bom, a subida está na vertical. Se está na vertical, qual velocidade a gente tem que usar? A velocidade vertical. Beleza? Então vamos pensar aqui, ó, que esta partícula saiu daqui com uma velocidade inicial y. Tá? Então a gente decompôs isso em 2 pedaços, y e x. E a gente está usando agora o y. Por quê? Porque a gente quer ver a subida dele. Beleza? Aí vem minha pergunta. Qual é a velocidade dele vertical lá no ponto mais alto? Aqui, ó. Quando ele chega aqui, qual é a sua velocidade vertical? Essa é a minha pergunta. Quanto que é isso? 0. Top. É isso mesmo. Então, a velocidade lá no ponto mais alto é 0. Então, durante a subida, nós sabemos que a velocidade y é 0. Pô, então ele sai com uma velocidade inicial e chega lá em cima com velocidade 0. Legal. O que faz ele frear? Ele saiu com uma velocidade aqui. Por que ele parou aqui? Algo fez ele parar. Algo fez ele frear. Quem que fez ele frear? Qual a aceleração que atua aí? Gravidade. Perfeito. Isso mesmo. E ela é positiva ou negativa nessa situação? Dúvida. Positiva ou negativa? Então ela é negativa. Perfeito. Então a gente vai usar aqui, ó, menos g, tá? Por quê? Olha aqui. Velocidade para cima, gravidade para baixo. Então vamos calcular o tempo de subida usando qual equação? Ó, a gente quer o tempo e tem 2 velocidades. Qual equação você vai usar se a gente quer o tempo e tem 2 velocidades? Você lembra daquelas equações? Qual que a gente pode pensar? Que tem velocidade e tempo. Velocidade e tempo, velocidade e tempo. Vai caraminholando aí na sua cabeça. Qual a equação que tem velocidade e tempo? V-watt. Tá? Vou escrever aqui. Só que eu já vou escrevendo ele da forma y, tá? Então tá tudo na vertical, tudo que for vertical é y. Então o V-watt fica assim, ó. Vy é igual V0y mais G mais A vezes T. Eu vou colocar aqui, tá? E aí a gente adapta para o movimento, tá? Então vai ficar, ó, mais A vezes T. Essa é a equação aí que a gente vai usar.
Só que nós vamos adaptar a gravidade para negativo e o tempo nós vamos chamar de tempo de subida. Então nós estamos calculando uma fórmula para achar o tempo de subida. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Vy, então vai ficar 0 é igual V0y menos G vezes o tempo de subida. Vai ficar muito parecido com o lançamento vertical. Como a gente calculava quanto tempo demorava para subir. Vai ficar muito parecido, ó. Isso daqui vai ficar, ó, tempo de subida, tá? Tá tudo negativo, vai positivo. Tá? Tá fazendo uma subtração, vai fazendo uma soma. O G que está multiplicando vai dividindo. Então isso daqui vai ficar assim, ó. V0y sobre G. É assim que a gente calcula o tempo de subida. Só tem um mísero detalhe final. V0y vale o quê? Ó, vai subindo minha mão aqui, ó. Ó. Vale V0 seno de θ. Então, para calcular o tempo de subida, V0 vezes o seno do ângulo dividido pela gravidade. Então é assim que a gente vai calcular o tempo de subida, tá? V0 vezes o seno do ângulo dividido pela gravidade. E para calcular o tempo de voo, é só multiplicar isso por 2. Tá? Se a gente multiplicar isso por 2, a gente acha o tempo de voo. Então isso daqui é para achar o tempo de subida. Importante a gente colocar aqui. Tempo de subida. E eu vou colocar aqui do lado, ó, o tempo de voo. Tempo de voo. Vou fazer de outra cor para poder destacar aqui. Lembra que a gente viu que o tempo de voo, ó, é igual a 2 vezes o tempo de subida? Então o tempo de voo é 2 vezes isso, tá? Então você pode escrever aqui, ó, essa é uma equação importante para você colocar aí nas suas coisas, tá? E tempo de voo é igual a 2 vezes V0 seno de alfa sobre G, tá? Então, tempo de voo é 2 vezes isso daqui. Então vai ficar 2 vezes V0 seno de alfa sobre G. É com o tempo de voo que a gente calcula o alcance que chegou. Tá? É importante a gente saber que com o tempo de voo a gente consegue calcular o alcance. Basicamente, nos problemas de lançamento oblíquo, o que o problema te dá? Essa velocidade. A partir dessa velocidade, e te dá o ângulo, né? Então, com essa velocidade com o ângulo, você consegue calcular isso, consegue calcular isso, consegue calcular o tempo de voo, consegue calcular o tempo que demorou para subir, você consegue calcular tudo. Só que você precisa ter a velocidade inicial e o ângulo, senão não dá. Tempo aqui, ó, tá? Como é que calcula o tempo de descida? Do mesmo jeito, tá? Igualzinho, do mesmo jeito. Vai dar a mesma coisa. Não é necessário, tá? Então, ó, essa outra parte aqui da missão, nós já fizemos, tá? Vamos então aí para finalização. A gente calcula a altura máxima e o alcance. Beleza? Podia fazer assim, né? Vou escrever então aqui uma das coisas que a gente já achou também para guardar. Então a gente achou que o tempo de subida é igual a V0 seno de alfa sobre G. E nós achamos também que o tempo de voo é igual a 2 vezes o tempo de subida. Pronto, fica mais fácil, né? Acha o tempo de subida, multiplica por 2, você tem o tempo de voo. Fechou. Agora, vamos para a altura máxima. Como é que a gente vai calcular a altura máxima que atingiu? Para calcular essa altura máxima que atingiu, a gente pode pensar em Torricelli, a gente pode pensar em sorvetão. Sorvetão vai dar trabalho, tá? Por que vai dar trabalho? Porque agora a gente tem a velocidade inicial. E aí vai ficar H igual V0y vezes o tempo de subida menos G, tempo de subida ao quadrado sobre 2. Tá? É muito comum, como a gente já tem a velocidade, a gente faz Torricelli para calcular essa altura. Tá? A altura máxima atingida. Então vamos pensar aqui, vou fazer o desenho de novo, tá? Uma dica que eu dou para física, você vai estudar física.
sempre faça desenhos, por mais que sejam esdrúxulos, horrorosos, que só você entenda, não tem problema. A ideia do desenho é esse, que você consiga entender. A gente até brinca, né? Você quer que eu explique ou quer que eu desenhe? Né? Por quê? Porque o desenho faz parte. Quando a gente mesmo está desenhando, o seu cérebro já está pensando no problema antes. Então você já desenhando, você já está estudando o que você vai fazer. Tá? Não é para copiar o desenho do outro que fez o desenho, é para você fazer o seu. Então, eu vou fazer ali, ó, altura máxima. Então o objeto vai sair daqui e vai chegar lá num ponto. Nesse ponto a altura é máxima. Tá? Vocês já me falaram, então nem vou perguntar de novo, qual é a velocidade y lá no ponto mais alto. A velocidade é 0. E aí, a gente sabe que tem uma velocidade inicial, senão o corpo não sai do chão aqui, que é o V0y. Para calcular a altura, então, vamos pensar na equação de Torricelli, né? O vovô. Então, ó, v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS. Vamos adaptar essa equação? Vamos adaptar para quê? Vamos adaptar para o lançamento. Vamos colocar y em quem é y, 0 onde é 0, menos g onde é a e h onde é ΔS. Vamos fazer todas as alterações aqui possíveis. Então, ó, v y ficaria assim, né? V ao quadrado y é igual a v0y ao quadrado mais não, né? Menos. Lembra? Mesma coisa da gravidade. Está indo para cima e a aceleração da gravidade é para baixo. Então vamos colocar ela negativa aqui, ó. Então vai ficar 2 vezes menos g, vai ficar menos 2 vezes g, né? Então o menos daqui vezes o mais daqui vai dar menos, tá? Menos 2 vezes g vezes a altura máxima. Fica assim, ó. Vamos eliminar o que tem que eliminar, né? O que tem que eliminar? O que é 0? O que é 0 some. Quem é 0 aqui, ó? Vy. Então isso daqui dá 0. E olha a altura máxima chegando ali, ó, né? Menos 2GH. Lembra que o 2GH tá junto, eles não se separam, tá? Este combo tá fazendo uma subtração, então este combo vai fazer uma soma. Então vai ficar 2GH. Isso é igual a V0y ao quadrado. Beleza? Agora isola o Hmax, a altura máxima. Se você fizer isso, o que a gente vai achar aqui, ó? Hmax é igual a V0y ao quadrado sobre 2 vezes g. Tá? É assim que a gente calcula a altura máxima. V0y ao quadrado dividido por 2g. Aí, o que você pode pensar? Você pode pensar que o V0y, de novo, ó, é isso daqui. Uma maneira, ó, o mais fácil de fazer os exercícios, de fazer os problemas é, de cara, você calcula essas duas velocidades. Por quê? Porque tendo o resultado dela aqui, ó, você vai lá e substitui o resultado aqui. Acabou. Nós só estamos montando as fórmulas, parece mais complicado, porque a gente está montando a fórmula. Beleza? Então vai ficar assim, ó. Se a gente colocar em função de cosseno e seno, vai ficar Hmax é igual a, abre parênteses, tá? Não é V0y ao quadrado? E V0y não é V0 vezes seno de alfa? Então, abre um parênteses para a gente jogar o resultado do V0 ali, ó. V0 vezes o seno de alfa ao quadrado, sobre 2 vezes g. Essa é a equação que você tem que saber para calcular a altura máxima atingida pelo corpo. Tá? Então nós usamos Torricelli, substituímos o que precisava na equação e calculamos a altura máxima. Então a gente já sabe o Hmax aí. Dá para você mudar isso daqui também, né? Só se você quiser deixar aí do jeito bonitinho ainda, você pode fazer o quadrado, lembra? O seno está ao quadrado e o V0 está ao quadrado. Tá? Isso daqui pode ser escrito
também, deixa eu ver se cabe aqui embaixo, ó. Pode ser escrito assim, ó. Hmax, dá para ver? Dá. É igual a V0 ao quadrado, seno ao quadrado, sobre 2 vezes G. Tá? É outra maneira aí também de calcular a altura. Eu só tirei esse quadrado. Lembra que o quadrado é para o V0 e o quadrado é para o seno. É quadrado para todo mundo. Beleza? Então, ó, o D vai ser o nosso... Eu gosto de escrever D max, tá? O alcance máximo. Então, isso daqui é alcance. O alcance máximo trabalha em movimento uniforme. Por quê? Porque a gravidade, que é a aceleração, ela é na vertical. E o alcance está ligado com o V0x, está ligado com a horizontal. A gente até viu aí, né, que D é igual velocidade vezes tempo, né? Lembra? Deus vê tudo. Ó, ajudou, né? Você lembrar, Deus vê tudo. Se você é uma pessoa assim meio ruim, é o diabo vê também. Tem que ficar esperto, tá? Ah, essa fórmula aqui serve para os dois. Tá? Deus vê tudo e o diabo vê também. Então você não faz coisa errada para você ver, não. Tá? Aqui, ó, vamos chamar de D max. Aqui é em X, é na horizontal. Então a gente chama de V0x. E o alcance vai depender do tempo que ele está no ar. Então o alcance depende do tempo de voo. O alcance máximo depende do tempo de voo. Então este tempo aqui, ó, é o tempo de voo. Beleza? É assim que a gente calcula o alcance máximo. Vamos só substituir as coisas para vocês verem que tem uma... Dá para a gente provar qual é o melhor ângulo para você lançar um objeto e obter o alcance máximo dele. Tá? Então vamos lá. Ó. V0x. O que é o V0x? É isso daqui, ó. V0 cosseno de alfa. Beleza? Tempo de voo. O que é o tempo de voo? É 2 vezes o tempo de subida. Então, ó, alcance máximo é igual a V0 vezes o cosseno do ângulo vezes 2 vezes o tempo de subida. Então, é só substituir o tempo de voo aqui, ó, e eu substituir o V0 aqui, ó. Foi o que eu fiz. Ó, agora vamos substituir isso aqui, ó. Ó a loucura agora, ó. O que é o tempo de subida? V0 vezes seno de alfa sobre G. Vamos substituir ali? Ó, vai ficar assim. Alcance máximo é igual V0 vezes o cosseno de alfa vezes 2 vezes V0 seno de alfa sobre G. Meu Deus, velho. Você olha e fala, pelo amor de Deus, olha o tamanho disso, cara. Nunca vou conseguir. Calma, tá? Existe uma propriedade matemática que é assim, ó. 2 vezes cosseno de alfa vezes seno de alfa é igual a seno de 2 alfa. Tá? Propriedade matemática. Aquela matéria maravilhosa da matemática que é a trigonometria, né? Aqui, ó. 2. Opa, não dá para ver aí? Eu vou subir aqui então, ó. Rapidão. Então, vou escrever aqui, ó. 2 seno de alfa vezes o cosseno de alfa é igual a seno de 2 alfa. Tá? Uma propriedade matemática. Beleza? Então, ó, olha o que você tem aqui, ó. Eu vou circular para você ver, ó. Aqui, 2, cosseno e seno, tudo multiplicando. Então, 2 vezes cosseno vezes seno, o que dá? Seno de 2 alfa. Beleza? Então, a gente pode mudar isso daqui e V0 vezes V0 é V0 ao quadrado. Então, finalizando aqui, ó, o alcance máximo pode ser escrito por V0 ao quadrado vezes seno de 2 alfa sobre G. Essa é a fórmula para o alcance. Beleza?
E a pergunta 1, antes de acabar. Qual é o maior valor possível para o seno? Qual é o valor máximo? Seno, cosseno, qual é o valor máximo que a gente consegue? Existe seno valendo 2? Existe o seno de algum ângulo que dá 2? Que dá 1,5? Que dá 5? Lembra do círculo trigonométrico? O círculo trigonométrico trabalha aqui assim, ó. Aqui a gente tem 1. E aqui pode ser 0 também, né? Depende do que a gente está falando. O máximo valor que a gente tem para seno e cosseno, gente, é 1. Nunca passa disso. Pesquisa na internet, círculo trigonométrico. Porque daí o que ele mostra para cá? Ó? Tudo que está deitado aqui, ó, é cosseno. Tá? Aí você tem cosseno de 0, vale 1. Cosseno de 90, vale 0. Cosseno de 180, vale menos 1. Tá? São os valores máximos para cosseno. O maior valor do cosseno é 1. Quando? Quando o cosseno é 0. Quando o ângulo é 0, o cosseno dá 1. Quando o ângulo é o contrário do 0 lá no círculo trigonométrico, 180 graus, ou 2π, ou π, quando o cosseno é de 180, ele vale menos 1. Então, o valor mínimo do cosseno é menos 1, máximo do cosseno é 1. O seno é a mesma coisa, só que o seno é em pé. Né? Então, 90 graus, você está aqui em cima. Ó. O maior valor do seno é quando é 90 graus, que ele vale 1. E o menor valor do seno é quando é o oposto aqui, ó, 270 graus. Ele vale menos 1. Beleza? Então, ó, o maior valor possível para o seno é 1. Se a gente pensar nos alcances, ó, se eu lançar um objeto com 30 graus, então ele vai fazer assim, ó. Se eu lançar um objeto a 45 graus, ele vai fazer assim, ó. Se eu lançar um objeto a 60 graus, ele vai fazer assim, ó. Então, ó, a primeira aqui, ó, aqui 30 graus. Em azul aqui, ó, 45 graus. Em vermelho aqui, ó, 60 graus. Imagina que eu estou lançando aqui. O maior alcance possível é dado quando o ângulo é de 45 graus. Tá? Se você lançar um objeto com ângulo de 60 graus e se você lançar um objeto com ângulo de 30 graus, o alcance é idêntico. Cai no mesmo lugar. Isso que é maluco. Tá? Se você lançar a 45 graus, cai mais longe possível. Por que cai mais longe possível? Olha nessa fórmula aqui, ó. O alcance depende do valor do seno. Quando que isso vai dar o maior valor? Quando o seno der o maior valor. Qual é o maior valor que existe para o seno? 1. Se o ângulo se o alfa for 45, nessa fórmula ia ficar seno de 2 vezes 45. 2 vezes 45 dá 90. Então ficaria seno de 90 graus. 45 graus, você tem o alcance máximo. Quando a gente vai lançar foguetinho, a gente trabalha para que a base, né, de lançamento fique a 45 graus da horizontal, para que o meu foguete chegue o mais longe possível. Se você aumenta isso e deixa em 60, ele cai no mesmo lugar se você deixar em 30. Se você jogar aqui, você vai ver que o valor é o mesmo. A gravidade não muda e a velocidade inicial de lançamento também não muda. Tá?